E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre dutos flexíveis, também conhecido como tubos flexíveis, linhas flexíveis, flexible pipe ou unifilar. Tudo se trata da mesma coisa. Então, para falar de tubos flexíveis, nós temos que falar de arranjo submarino. E o que são arranjos submarinos? São compostos por equipamentos e dutos, cada um com sua função específica, beleza? Então nós temos essa imagem aí que está aí do lado, e no caso dessa imagem nós vemos um, um navio plataforma, e desce os dutos, e no fundo do mar tem diversos equipamentos e dutos. Isso são os arranjos submarinos, beleza? Então vamos para frente. Nós temos aqui mais uma imagem com plataformas, semi-submersível, a FPSO, uma plataforma fixa, e todas essas linhas que descem são flexíveis. Beleza? No fundo está lá, nós temos diversos equipamentos submarinos, como árvore de Natal, nós temos manifold, nós temos plet, nós temos plane, diversos equipamentos. Vamos lá? Então, para a gente falar de dutos flexíveis, também nós precisamos falar de sistema de escoamento de produção. O que são sistemas de escoamento de produção? Na verdade, são linhas e os equipamentos. As linhas que estão lá no fundo do mar, que acompanham, que são acessórios desses equipamentos, são as linhas de produção e coleta. São aquelas linhas que tiram o fluido lá do fundo e joga para cima da plataforma, também conhecida como petróleo. Nós temos as linhas de serviço de gás lift ou de água, ou aquelas linhas de água, né? E nós temos os umbilicais eletrohidráulicos. E além disso, nós temos... nós vamos falar agora sobre um pouquinho sobre dutos rígidos. São compostos de dutos rígidos, que são dutos de aço com revestimento externo, anticorrosivo e isolamento térmico. Os dutos rígidos podem ser utilizados para interligar um poço à plataforma, duas plataformas, um poço a um terminal em terra. Beleza? Também conhecido como UEP, a plataforma também é conhecida como UEP. Então a função dos dutos rígidos são essas. Olha ele aí, ó. São um tubo de aço com revestimento externo. Tranquilo? Esse revestimento externo, um é anticorrosivo e o outro é um isolamento térmico. Vamos lá. E as linhas flexíveis, que também pode ser ligada nesse arranjo submarino? São compostas de dutos flexíveis, que são dutos de aços espiralados, arames de rastros, borracha ou polímeros sobrepostos uns sobre os outros em camadas coladas ou independentes. Essa definição é para todos os tipos de linhas flexíveis. Vamos embora para frente? E a classificação dela pode ser bond, lembra da super bond? Colado. No nosso caso, dos flexíveis são vulcanizados. E a unbonded. Essa unbonded são, no caso, que ela é sobreposta, como se fosse camadas de cebola, só para você ter uma ideia do que a gente está falando. E aí? Os dutos flexíveis podem ser classificados quanto ao carregamento. Ele pode ser estático ou dinâmicos. E a aplicação pode ser flowline ou riser. E as camadas podem ser bond ou unbond. E os tubos internos podem ser hug bore ou small bore. E os fluidos internos podem ser sour service ou sweet service. A classificação quanto ao carregamento e aplicação. Flowline utilizado em condições estáticas. São dutos que, depois de instalados, ficam apoiados no fundo do mar e, portanto, não sofrem solicitações cíclicas.
além de possuírem um comportamento considerado estático. São responsáveis pela ligação entre o poço e a plataforma. E os risers, utilizados em condições dinâmicas, são tubos que interligam pontos entre a unidade de produção e o equipamento submarinos. Movimentos relativos entre esses pontos ocorrem devido às forças que são representadas por carregamento oriundo de condições ambientais, tais como os ventos, correntes marinhas e irregularidades do fundo. Aí nós temos uma plataforma, que está lá, essa no caso é uma semi-submersível, e nós temos esse que desce, que está na vertical e depois faz uma caternária, são os risers. E depois esse que está praticamente acomodado no fundo são os flow lines, que se interligam ao equipamento que já está no fundo. E a classificação quanto às camadas? Ela pode ser bond flexile pipe, traduzindo dutos flexíveis vulcanizados, possui camadas coladas uma nas outras como um processo de vulcanização. Isso faz com que as camadas atuem de maneira uniforme, ou seja, como uma única camada, restringindo um pouco o movimento desses dutos, né? Olha aí uma imagem deles aí. Então você pode ver, ó, que eles são vulcanizados, beleza? E também nós temos o unbond flexible pipe, dutos flexíveis com camadas independentes. São estruturas formadas por múltiplas camadas de metais e polímeros sobrepostos, cada camada com uma função específica destinada a resistir a um tipo de solicitação imposta ao duto quando em operação. Ele tem mais versatilidade no movimento do que o bond, devido a essas camadas serem independentes. Nós temos aí, ó, no caso, nós vamos falar sobre 5 camadas. Dutos flexíveis compostos por camadas. Lembrando que são como camadas, como se fossem camadas de cebola, todas elas independentes uma das outras. Beleza? Para frente. Classificação quanto à camada interna e o fluido interno. Interno do tubo rugoso, rug-bore. Tubo interno metálico corrugado utilizado para o escoamento de fluido agressivo que contenham gases com presença de H2S, sour service. Tubo flexível cuja primeira camada é a carcaça. Então, aqueles tubos que tem a primeira camada, aquela que fica mais interna, sendo a carcaça, são os rug-bore, beleza? Olha uma imagem deles aí, ó. Nós temos a primeira imagem, essa que fica mais interna aqui, ó. Tá vendo? Que por dentro ela é corrugada. E aqui nós temos o flexível, o duto flexível com todas as camadas. Vamos mais para frente. E o small bore, interno do tubo liso. Tubo interno polimérico, no caso liso, utilizado no transporte e injeção de água. Então nós temos aqui, ó, a primeira camada é polimérica, não é igual à anterior, que é de aço, inox. Essa aqui pode dizer que é um plástico, beleza? Aqui, ó, nós temos aqui um detalhe dela aqui, ó, polimérica, e aqui teve de ser branco e branco, tá um pouquinho com o mesmo nuance, não dá para ver, mas tá aqui, ó, a primeira camada daqui. Vamos para frente? Materiais e funções das camadas principais da estrutura de um duto flexível rug-bore. A função dos dutos é transportar fluidos. Nunca podemos esquecer disso. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Essas amarelas aqui, ó, eu não vou citar, e tem outras camadas que também não vou citar, que são camadas para proteger, de proteção
entre as outras camadas. Então, nós temos a carcaça intertravadas, nós temos a camada plástica interna, nós temos a armadura de pressão, nós temos a armadura de tração e nós temos a camada plástica externa. Vamos falar das 5 principais camadas. Primeira camada, camada chamada de carcaça ou carcas. Primeira camada interna de material metálico intertravado. Intertravado é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Essa é intertravada. Não possui função de vedação. Produzida em formato espiralado. Proporciona suporte à camada termoplástica, barreira, que é a próxima camada, que fica mais externa. Finalidade: resistir ao colapso devido às cargas radiais externas. Resistente à abrasão de partículas internas no fluido transportado. O material pode ser de aço inox, tipo 316L, inox duplex ou Inconel. Então, eu estou aqui com um tubo, só para você ter uma ideia. No caso dessa primeira camada, se tivesse outras camadas aqui por fora, no caso das outras camadas, essa primeira camada, ela é para isso aqui, ó, resistir ao colapso. Então, como a segunda camada, a barreira é polimérica, ela resiste porque ela é de aço, mas ela não tem função de vedação, beleza? E também ela tem a função de, caso, com a possibilidade de, deixa eu ver se eu consigo, de passar por aqui, por dentro, qualquer partícula, ela resiste porque elas são de aço inox. Ela não deforma, ela não arranha, ela não risca. Quer dizer, risca, mas resiste, no caso. Né? Beleza? Vamos para frente? E a segunda camada é chamada de barreira de pressão ou barrier. Camada plástica com função de garantir a estanqueidade do duto. Impede o contato do fluido interno com as camadas subsequentes. O material poliamida 11, conhecido como nylon 11, polietileno de alta densidade, também conhecido como HDPE, e polifluoreto de vinilideno, conhecido como PVDF. Tá aí a imagem dela aí, para a gente conhecer. Então, ela faz, no caso, ela faz a estanqueidade entre as próximas camadas até chegar à camada externa. Beleza? Então, o que passa por dentro do duto, na primeira camada, chamada camada de carcaça, ele pode até atravessar essa primeira camada, que é a camada intertravada, que é de aço. Tá lembrado? Mas ele não passa com a segunda, porque essa camada é uma camada estanque. A função dela é de não deixar atravessar para as outras camadas, para as próximas camadas. Vamos lá. E a terceira camada, conhecida como armadura de pressão, pressure. Camada de aço carbono com função de resistir aos esforços radiais. Que esforços são esses? Pressão interna, pressão externa, camadas radiais de lançamento, cargas radiais de lançamento. Reduz os esforços sobre a carcaça intertravada. Então, nós podemos ver uma imagem aí dela. Ela são feitas, é uma fita que ela tem ressaltos e rebaixos. E tem um equipamento, que é uma máquina, ela vai rodando, essa máquina vai rodando essa fita e vai fazendo esse tubo. E esse tubo vai encaixando os rebaixos e ressaltos. Nós temos uma imagem aí do lado aí, essa imagem amarelinha aí, ó, que dá para você ter uma ideia de como que ela é feita.
E nós temos outros modelos, além desse modelo Z aí, tem 3 imagens embaixo aí que dá para vocês verem como elas podem ser. A terceira está até bem legal. Vamos para frente? E a quarta camada? A camada chamada de armadura de tração ou tensile. Camada constituída de arame de aço carbono, promove resistência mecânica na direção axial, nessa direção aqui, ó, axial, são aplicadas aos pares e invertidas em ângulos de 20 a 55 graus. Os perfis metálicos são dispostos de forma helicoidal. E a quinta camada? Camada externa, também conhecida como shield. Camada externa de material polimérico. Polimérico, também conhecido como plástico. Tem a função de proteger as camadas subsequentes, as que estão mais internas. Proteção contra abrasão, danos externos, impactos de ferramenta, impactos com o solo marinho. E também contra a corrosão. Ajuda no isolamento térmico da linha. E o material são poliméricos. É o HDPE, é o PA11 e também o PA12. E aí nós vemos como é acondicionado depois de toda essa fabricação do tubo. Vamos dizer, nós fabricamos 1 quilômetro de carcaça. Depois ela é enrolada num carretel igual esse, a carcaça, e fica esse carretel de um lado, ele passa de um lado, aí vai para uma extrusora e faz a segunda camada, que é a barreira. Aí ele enrola do outro lado, no outro carretel. Depois pega esse carretel, passa pela terceira camada, e pela quarta, e pela quinta, até ele ficar dessa forma que está aí, armazenado nos carretéis. E o de cor preta são os risers. E o de cor amarela são os fluline. E os componentes e acessórios dos dutos flexíveis, quais são? São os conectores de extremidades, anel de vedação, enregistrador de curvatura, restritor de curvaturas, são os flutuadores, colar batente, são colar de anodo, colar de ancoragem, e são os flanges cegos de manuseio e testes, também conhecido como head test. Existem diversos outros equipamentos, no caso dos dutos flexíveis, também diversas outras camadas. Mas esse vídeo que nós estamos fazendo é só uma introdução aos dutos flexíveis, beleza? Vamos para frente. E os conectores de extremidade, também conhecido como end fitting, dispositivo metálico e de vedação instalado nas extremidades do tramo. O que é tramo? Você tem um duto, cada parte do duto é chamada de um tramo. Você tem um duto de 6 km, 4 km. Se você faz uma parte com 1.000 metros, com 1 km, essa é chamada de tramo. Então, dispositivo mecânico e de vedação instalado nas extremidades do tramo, com função de união entre tramos ou a outros equipamentos. Qual a função de transferir a carga para o suporte da UEP, Unidade Estacionária de Produção, a plataforma, transferência de carga entre tramos e garantir a estanqueidade do tramo. Nós temos aí uma imagem de um conector e o flexível já fixado no conector. Nós temos 3 tramos embaixo, na imagem de baixo, e esses 3 tramos estão já com seus respectivos conectores, e esses 3 tramos significa que é um duto. Vamos para frente? Ó, nós temos mais uma imagem. Essa parte que está aparecendo ali, ó, que são os arames, ali nessa parte com arame que tem essa parte aí, você coloca resina ali dentro. Então, dentro do end fitting,
Os arames da armadura de tração são embebidos em resina epóxi, sendo que após a cura desta, fica constituído o que se denomina sistema de ancoragem. Então, ele fica preso ao duto flexível, que é exatamente o que a gente queremos, que nós queremos. Depois existem vários testes para garantir a estanqueidade e se esse end fitting foi fixado de forma correta. Então nós temos aí, ó, só para vocês terem uma ideia dos componentes do end fitting, bem básico, nós temos o body, que é esse verdinho aí, nós temos o anel da armadura de pressão, que é esse pretinho, nós temos o anel da capa externa, que é esse meio verde, amarelo, verde no caso, nós temos o flange externo, que é esse lilás, e nós temos o flange intermediário, que é esse azul. Cada cor dessa que está representada no tubo flexível são as camadas. Então nós temos essa camada aí, ó, anel da carcaça, você está vendo que é esse vermelhinho? O anel da carcaça, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. O anel da carcaça é esse aqui, ó. Aí nós temos a carcaça aqui. Esse branco é a segunda camada, é a barrier. E depois nós temos as demais camadas até chegar à camada externa. Beleza? Então vamos para frente. Então, com isso, depois do end fitting instalado, nós fazemos o quê? Para garantir que o tubo tenha toda a condição de uso, nós temos um anel externo. Esse anel externo é a função de vedar o tubo para que não saia líquido nem de um lado nem do outro, né? Então, anel de vedação. Esse tipo de anel é chamado de anel RTJ. O material do anel é mais macio que o material do alojamento. A união é feita por flange, através do aperto dos estojos. Contato do anel é metal-metal e há deformação plástica no anel. Eles são esmagados entre os dois end fit para garantir a estanqueidade, que não vaze nada. Vamos para frente. E o enrijecedor de curvatura, também conhecido como bend stiffener. Eu tenho aqui, ó, o enrijecedor de curvatura, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo aqui? Aqui é um fone de ouvido. Tá vendo essa parte aqui, ó? A maioria dos fones de ouvido tem isso. Entendeu? É praticamente a mesma coisa. Tem a finalidade de adicionar rigidez na região do duto flexível, próximo ao conexor de topo, diminui a curvatura do topo do riser, conexão do riser com a UEP, evitando o aparecimento de tensões excessivas nessa região. Nós temos aqui, ó, a primeira imagem, esse amarelão aqui, ó, é o torus, que é essa parte metálica do bend stiffener. Nós temos a luva, que é a parte onde é injetado o bend stiffener, e essa parte é toda polimérica, amarela. E aqui nós temos um bend stiffener instalado já numa plataforma. Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Tá aqui, ó, o flexível aqui, e ele já tá aqui, ó, instalado na plataforma. Então vamos para frente. E nós temos também o restritor de curvatura, acessório em formato de anéis intertravados, que tem a finalidade de limitar o raio mínimo de curvatura, o que minimiza os esforços gerados nas extremidades da linha, principalmente durante a instalação. Quer dizer, a função do restritor de curvatura ele vai fazer no máximo uma curvatura mínima. Quer dizer, no máximo não. Ele vai fazer uma curvatura mínima. A partir dali você não consegue diminuir essa curvatura. Beleza? Então, se você tiver uma experiência aqui, deixa eu ver se eu tenho equipamento aqui para mostrar. Aqui, pode ser isso aqui. Então, se eu tiver uma curvatura aqui em cima, uma curvatura aqui em cima desse flexível, ele não vai deixar o restritor
ele vai curvar no máximo até esse raio que está aqui. Beleza? Então vamos para frente. E os flutuadores são os acessórios responsáveis pelo impulso positivo, quer dizer, para cima. Ele joga para cima. Se o flexível está no fundo do mar, ele joga para cima, impulso positivo, que faz com que o riser seja elevado e adquira a configuração desejada. Existem diversas configurações para os risers, que não é o nosso caso agora falar sobre isso. Mas você pode enviar, aí tem duas imagens aí que dá para você ter uma noção qual a função dos flutuadores. Para frente. Colar de anodo. O colar de anodo podem ser de alumínio, zinco e de outros materiais, outras ligas. Tem a função de proteger catodicamente os componentes metálicos. No caso, o aço do duto flexível. Então, no caso dos conectores, no caso, quem vai ser corroído são os anodos de sacrifício. Quem vai ser beneficiado, reduzido, quer dizer, não vai sofrer corrosão, são as partes de aço. Beleza? Para frente, então. Aí nós temos aí uma imagem. Nessa primeira imagem, nós temos um colar de anodo. Pode ser de alumínio, pode ser de zinco, pode ser de estanho, tem outros materiais, ou ligas. E aqui está aqui um bend stiffening com o colar aqui já instalado. Beleza? Para frente. Aqui também já tem um head test. Depois eu vou falar com dele mais na frente. Aqui, ó. O conector está o head test aqui na frente. Aqui, ó. Tá vendo? Todo parafusado aqui no estojo flange aqui. Vamos para frente. Colar de ancoragem. O colar de ancoragem tem a função de absorver a carga de tração da caternária de forma a eliminar a tração do trecho do fluline situado após o mesmo, garantindo também o posicionamento da linha após o seu lançamento. Nós temos aqui, ó, um colar de ancoragem, aquela que está dentro do navio, colar de ancoragem ainda, mas a função dela é aquilo que a gente falou lá atrás. Vai situar a linha onde é que ela tem que ficar presa. Beleza? Aqui, ó, nós temos um restritor de curvatura aqui. Aqui nós temos um MCV e ele está instalado aqui no flexível. Vamos para frente. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso aqui. Parece Lock Nagar esse navio aí. Vamos para frente. Flange cego de manuseio e teste, head test, permite o fechamento do flexível para o teste de pressurização e serve como olhar para manuseio e lançamento do tubo. Permite o fechamento do flexível para o teste. O flexível, depois de pronto, passa por diversos testes. Um mais importante, que é o teste hidrostático, de 24 horas. Então, você coloca em cada extremidade do flexível um head test e pressuriza essa linha, e ela tem diversas configurações, diversos outros testes. Então, uma das funções dele é fechamento do flexível e além de você fazer o manuseio. Nesse caso dessa segunda foto, ele está fazendo o manuseio. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui, ó, o conector, o head test um pouco mais acima, nós temos uma manilha e ele está fazendo um movimento para encaixar aqui já na plataforma. Beleza? Então vamos para frente. Instalação do duto flexível. Vamos lá. Então nós temos uma plataforma aqui, nós temos o duto flexível aqui que ele sai da plataforma e vai até um equipamento que está lá no fundo do mar. Pode ser diversos equipamentos. Pode ser um manifold, pode ser um plet, pode ser um plane, pode ser uma árvore de Natal, entre outros. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma instalação do fundo do mar, lá de um manifold, de uma árvore de Natal, até chegar à plataforma. Vamos instalar um duto flexível? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer,
depois que o tubo flexível está lá no seu carretel, nós temos que pagar essa linha para dentro de um navio, transportar o flexível para dentro do navio. Nós vamos pagando a linha. Tem navios que já levam o carretel inteiro, mas nesse caso não é o nosso caso. Nós vamos pagar a linha para dentro do navio. Olha o navio aí, ó. Nesse caso aí, o navio de lançamento de linha, você não paga a linha para dentro do flex, você não paga a linha para dentro do navio. O carretel já vai dentro do navio e essa linha, quando ela é lançada, ela já está no carretel. Mas não é esse caso que nós vamos falar. Existem outros tipos de navio. No caso, é um navio de lançamento de linha, aqui embaixo do navio, no porão do navio, aqui, ó, essas linhas ficam em espécie de é chamado de basquete. Vou mostrar aqui na próxima foto. Lá no porão do navio, aqui, ó, são basquete. Ela é paga, ela é transportada para o interior do navio, para o porão do navio. Elas ficam todas enroladas. Isso aqui, ó, ele vai rodando conforme você vai pagando a linha na hora que você for fazer o lançamento. Flexível armazenado no fundo do navio, também conhecido como basquete, essa região aí do navio. Aqui, ó, ele sobe aqui e vai até o deck do navio onde vai fazer o lançamento. Aqui, ó. Depois de lá de baixo, ele é transportado aqui, ó, até você fazer o lançamento da linha. Aí como é que você faz? Você passa, deixa eu ver a próxima imagem. Você primeiro, depois que ela sai do basquete, ela passa pelo tensionador. O que são tensionadores? São responsáveis por lançar ou recolher as linhas durante o processo de instalação. São constituídos de lagartas similares a esteiras de trator, ao qual pressiona o diâmetro externo do tubo ao longo de um determinado comprimento axial. Aí, ó, o tensionador aí, ó. Então ele sai lá do basquete, do porão do navio, passa por esse tensionador, depois ele vem para cá, ó, onde nós fazemos nossas instalações para fazer o lançamento da linha no fundo do mar. No caso aqui é uma imagem meio antiga, um equipamento aí da FMC na cor branca, hoje já se usa amarelo, mas não importa, isso aqui é só para elucidar para que vocês entendam. Então depois que o flexível está aqui, você tem que você tem que fixar ele a um equipamento, nesse caso aí um MCV. Vamos lá. Aqui está o tensionador, já expliquei sobre ele. Então, para fixar ele a um sistema, para fixar ele a um equipamento, no caso são os sistemas de interligação submarina. São sistemas utilizados para conexão de linhas, são os famosos MCVs, módulo de conexão vertical. Hoje já tem módulo de conexão horizontal, que não vem ao caso a gente falar sobre eles, mas eu gostaria que vocês soubessem que existe. Em equipamentos no fundo do mar, recepção de linha, gás, óleo e redirecionamento do fluxo para uma ou mais linhas para a linha de exportação, plain pipe end, manifold, transmissões de linha duplet, pipe end termination e bloqueio de emergência, ESDV, Emergency Shutdown Valves, beleza? Aí, ó, nós temos aí, ó, uma imagem do nosso MCV. Aqui, ó, nessa pontinha aqui, o end fitting encaixa aqui e nós fazemos esse aparafusamento aqui, ó, flange com flange, beleza? É fixado flange com flange aqui, tem um torque exato e você vai lançar a linha, ele vai ficar nessa forma que está aqui, ó. Aí já tá, ó, o MCV, esse é um modelo um pouco mais antigo. Aqui tá, ó, ele fixado, a linha fixada ao MCV. Vamos lá. Aí, ó, depois você lança a linha, quando ela estiver no fundo do mar, o MCV pode ser fixado a um manifold ou ele pode ser fixado a uma árvore de Natal, ou entre outros equipamentos. Eu só estou falando sobre dois aqui, ó, o manifold aqui, o MCV já está instalado aqui. Tem um mandril aqui, através de processo hidráulico, ele fixa no manifold ou fixa na árvore de Natal.
molhada, beleza? Então tá aqui, ó. Depois que ele tá fixo lá na árvore de Natal, que aqui ó, tem um exemplo aqui, ó, árvore de Natal, o MCV está fixo na árvore de Natal, consequentemente, a linha está fixa no MCV, o navio começa a pagar essa linha, transportar essa linha, desenrolar essa linha lá com um tensionador, que ele vai pagando essa linha até chegar a uma plataforma. Vamos lá? Então, depois que ele chega próximo à plataforma, é executado o famoso pulim, transferência da linha do flexível do navio de instalação para a plataforma. E a nossa, depois de tudo isso, nós já conseguimos fazer uma instalação de linha, e teve um pequeno detalhe aqui que eu não vi, e a nossa bibliografia, não podemos deixar de falar da Tecnip, www.tecnip.com, que foi da onde nós tiramos todos esses detalhes, e também www.nov.com, www.bhge.com, www.caldex.com.br, é ela que faz diversos acessórios de instalação. E com relação à norma, API 17J, Specification of Unbonded Flexible Pipe, uma das normas mais importantes que fala sobre flexível. Nós temos também uma norma Petrobras que fala sobre flexível, que é a N2409, que fala sobre Flexible Pipe. E nós também pegamos na internet diversos materiais, TCC, artigos, e alguns deles estão aqui, a maioria deles. Os mais importantes é o curso de dutos flexíveis 2012 do Luiz Melo, da Tecnip. É a análise da instalação de riser flexível com configurações lazy wave do Ian Caput Machado da UFRJ. Simulação numérica do procedimento de instalação de risers flexíveis conectados ao módulo de conexão vertical através do módulos truncados do William Steven Mendes Rodrigues da COP UFRJ. Avaliações das tensões residuais na montagem de conectores em armaduras de tração de dutos flexíveis do Diogo Garcia Lopes, do Cefet, Rio de Janeiro. Concionamento e comissionamento de dutos flexíveis, de fabricação, a montagem em campo, do Edinaldo Lepaus-Baldam e Keisen Crusoe Machado, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, como nós não temos material nenhum em português que fale sobre flexíveis, eu, Lindenberg Brandão, inspetor técnico mecânico, graduado em metalurgia, inspetor de fabricação em dutos flexíveis, em caldeiraria e tubulação, inspetor de solda, entre outros. Vim aqui por meio desta falar um pouquinho sobre equipamento, sobre esse equipamento, sobre esses acessórios, e que eu acho muito legal esse material, que as pessoas ficam muito perdidas porque não tem nada em português. Então é para todos os amantes desse material, desse tipo de assunto que eu estou fazendo esse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e é isso aí. Abraço!